Olá, estudantes do 8º ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com MRU e MRUV. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos executar alguns cálculos e exemplos desses dois movimentos. Vamos calcular a velocidade média e a aceleração média também. Trabalhar com alguns conceitos em cima desses movimentos de velocidade e aceleração. Os objetivos específicos: compreender os conceitos básicos de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, resolver questões envolvendo movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração e tempo. Antes da gente começar, tenho em mãos um caderno, o penal, e a gente vai fazer alguns cálculos, algumas fórmulas vão ser apresentadas e anotem essas fórmulas, anotem esses cálculos. Depois fica muito mais fácil vocês resolverem o exercício, ou estudarem para a prova, ou fazerem uma revisão desse conteúdo. Pegaram o material? Vamos começar então? Uma revisãozinha. Movimento repouso. Lembram que a gente trabalhou na aula passada o movimento e repouso? A condição de movimento de repouso de um corpo depende do seu referencial. Se você está dentro do ônibus, o ônibus está em repouso com relação a você. Você não percebe que ele está em movimento. Já se você olhar para fora da janela e você vai ver uma pessoa passando, ela vai estar em movimento para você. Com essa relação, o ônibus estaria parado, porque ele não está se movendo com relação a você, você sendo o ponto referencial. Agora, se você está fora do ônibus, observando ele passar, ele vai estar em movimento, porque o ponto de referência vai ser você fora do ônibus. Então, o referencial é muito importante na parte da física. A gente vai trabalhar com ele mais para frente também. Deslocamento. A distância percorrida por um corpo vai ser a sua posição final menos a posição inicial do corpo. Lembra da nossa fórmula? ΔS igual a SF, posição final, menos SI, posição inicial. Lembrando que, pelo Sistema Internacional de Unidades, deslocamento vai ser dado em metros. A gente vai fazer alguns cálculos em centímetros, em quilômetros, mas temos de converter o resultado para metros, para ele estar dentro do padrão do Sistema Internacional de Unidades. Intervalo de tempo. Tempo gasto para realizar uma ação vai ser tempo final menos o tempo inicial. ΔT, intervalo de tempo, vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que o tempo, pelo Sistema Internacional de Unidades, é representado pelos segundos. Velocidade média. A gente precisa ter deslocamento e o intervalo de tempo em mentes agora. A gente vai usar eles juntos. A velocidade é uma grandeza que expressa a rapidez com que um corpo muda de posição. A velocidade com que ele sai daqui e chega na porta. Isso é a velocidade de um corpo. A velocidade média é obtida dividindo o deslocamento do corpo pelo intervalo de tempo necessário para esse deslocamento acontecer. Ou seja, Vm, velocidade média, vai ser igual a ΔS, deslocamento, dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. Para a gente calcular a velocidade média, nós precisamos conhecer o deslocamento do corpo e precisamos conhecer também o intervalo de tempo que ele realizou esse deslocamento. A velocidade média vai ser dada em metros por segundo. A gente costuma utilizar quilômetros por hora para velocidade média aqui no Brasil, mas tem uma formulazinha que eu já vou passar para vocês. Vai ser como converter quilômetros por hora para metros por segundo. ΔS, então, é o deslocamento, intervalo de espaço, e ΔT é o tempo gasto, intervalo de tempo. Se um carro deixa a cidade A às 10 horas e chega na cidade B distante 160 km às 12 horas,
ele percorreu 160 km em 2 horas. Portanto, sua velocidade média foi de 80 km por hora. Nessa situação, o deslocamento é igual à distância percorrida. A pessoa, ela saiu da cidade B e chegou saiu da cidade A e chegou na cidade B. Por que eu digo que o deslocamento é igual à distância percorrida? Porque a cidade A, ela vai estar representada, cidade A, como sendo um marco zero. Eu já falei que, vou fazer um zero mais bonito, eu já falei que as duas cidades estão distantes uma da outra 160 quilômetros. Cidade B vai ser o marco de 160 quilômetros. Eu já falei que essa distância entre as duas cidades é de 160 quilômetros. Então eu não preciso calcular o deslocamento desse corpo. Eu sei que foi de 160 quilômetros. Agora, o tempo, o intervalo de tempo. Saiu da cidade A às 10 horas, chegou na cidade B às 12. Faz a formulazinha, se não gravou a fórmula ainda. Delta T, intervalo de tempo, vai ser igual a tempo final menos o tempo inicial. Intervalo de tempo vai ser igual ao tempo final, 12 horas. 12 horas menos o momento que ele partiu, às 10, nós temos um intervalo de tempo de 2 horas. Simples, certo? Então, agora eu tenho o intervalo de tempo e tenho o deslocamento desse corpo. Qual foi a velocidade média dele de uma cidade até a outra? 80 km por hora. Como que eu sei que foi de 80 km por hora? Velocidade média igual. Qual a fórmula da velocidade média? Delta S divididos pelo delta T. Velocidade média igual. Qual o deslocamento desse corpo? 160 km. Qual foi o intervalo de tempo? Quanto tempo ele levou para percorrer esses 160 km? 2 horas. 160 divididos por 2, eu tenho que a velocidade média desse carro foi de 80 quilômetros a cada hora que passou. Velocidade média é isso. A cada 1 hora que passar, o carro percorreu 80 quilômetros. Como passou 2 horas, ele percorreu 160 quilômetros. Certo? A unidade padrão de medida da velocidade média, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é o metro por segundo. No Brasil, a gente costuma utilizar o quilômetro por hora. Está no carro, no painel do carro. O carro está a 80 km por hora, está a 60 km por hora, está a 100 km por hora. Então, a gente usa nossa própria unidade. É uma derivação dos metros por segundo, mas a gente precisa de uma formulazinha para transformar quilômetros por hora em metros por segundo e metros por segundo em quilômetros por hora. E a formulazinha está representada ali. Então, se eu tenho quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu faço uma divisão de 3,6. Aí eu vou ter a resposta em metros por segundo. Se eu quisesse transformar esses 80 km por hora em metros por segundo, eu iria pegar 80 e dividir por 3,6. Aí eu ia estar com a unidade segundo o Sistema Internacional de Unidades. Está com a unidade medida segundo o Sistema SI. Se eu tiver um valor em metros por segundo e quiser transformar em quilômetros por hora, eu faço a multiplicação por 3,6. E eu vou ter o valor em quilômetros por hora. Movimento retilíneo uniforme. Quando nós realizamos uma caminhada ou uma corrida, onde o ritmo da passada se mantém constante, dizemos que o movimento foi uniforme. Ou seja, a cada segundo que passava, nós percorríamos a mesma distância.
Então, a cada 1 segundo que passou, a menina andando de bicicleta ali, ela percorria 6 metros. Quer dizer que o movimento dela foi reto, em uma linha reta, e foi uniforme. A cada 1 segundo, ela percorria 6 metros. A velocidade média dela foi de 6 metros por segundo. A cada segundo que passou, ela percorreu 6 metros. No nosso exemplo do carro, viajando de uma cidade para outra, a velocidade média dele foi de 80 km por hora. A cada 1 hora que passou, ele percorreu 80 km. Foi um movimento retilíneo uniforme, manteve-se constante. Aceleração média. A aceleração indica a variação da velocidade por segundo. Quando a velocidade de um corpo aumenta, podemos afirmar que o movimento é acelerado. Então você está acelerando, aumentando a velocidade. Quando a velocidade diminui, o movimento vai ser chamado de retardado. O movimento está diminuindo, você está freando o carro, ele está diminuindo a aceleração, a velocidade, então ele vai ser um movimento chamado de retardado. O cálculo para aceleração. Para calcular a aceleração média de um corpo, devemos dividir a variação da velocidade, pelo intervalo de tempo em que ela ocorreu. Aí nós temos a seguinte fórmula. A aceleração média vai ser igual a intervalo de tempo, a ΔT, divididos pelo intervalo de velocidade. Essa é a novidade para nós, por isso que está num quadrinho vermelho ali. O ΔV é a variação da velocidade, o intervalo da velocidade, da onde que ela estava, a velocidade do corpo, para onde que ela foi. Essa variação. Para a gente calcular, a gente vai, mesma fórmula do tempo e do deslocamento. A gente vai pegar a velocidade final desse corpo menos a velocidade inicial dele. Nós vamos ter a variação da velocidade. Sempre seguindo as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades. Aqui a velocidade tem que ser tratada em metros por segundo, não pode ser tratada em quilômetros por hora. Vamos a um cálculo. A unidade de medida da aceleração do Sistema Internacional de Unidade é o metro por segundo ao quadrado. Nós temos um exemplo ali. Uma moto, uma motocicleta, ela está a uma velocidade de 10 metros por segundo e ela variou a sua velocidade para 30 metros por segundo. Em quanto tempo ela variou a sua velocidade? Tempo inicial é 0, tempo final é 10 segundos. Então, em 10 segundos, ela variou a sua velocidade de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo. A aceleração média vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade, 30 menos 10, então foi de 20 metros por segundo, divididos pela variação do tempo, que foi de 10 segundos. Nós temos que a aceleração média desse corpo foi de 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a cada 1 segundo que passava, essa motocicleta aumentava a sua velocidade em 2 metros por segundo. Quando passou os 10 segundos, ela aumentou sua velocidade em 20 metros por segundo. Deu para entender? Assim, nós temos uma linha. A linha do tempo. Ela começa no 0 aqui e ela vai avançando até chegar nos 10 segundos. No primeiro segundo que passou, a velocidade da motocicleta aumentou em 2 metros por segundo. No segundo segundo que passou, aumentou em 2 metros por segundo. No terceiro segundo, aumentou em 2 metros por segundo, até completar os 10 segundos. Quando fechou os 10 segundos, somando toda essa velocidade que ela aumentou, a gente tem que ela aumentou 20 metros por segundo ao total. Certo?
Essa é a variação da aceleração. Partiu de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo, ela aumentou em 10 segundos, ela teve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Movimento uniformemente variado. O que significa? Se a variação da velocidade de um corpo ocorre de maneira constante, o movimento é chamado de movimento uniformemente variado. Aceleração média. Podemos notar esse movimento em corpos que estão em queda livre, ou no caso da nossa motocicleta. Ela teve um movimento uniformemente variado. A cada 1 segundo que passava, ela variava 2 metros por segundo a mais. Passou mais 1 segundo, variou 2 metros por segundo a mais. Ela teve uma variação uniforme de movimento. Outro exemplo é um corpo em queda livre. A aceleração da gravidade é representada pela letra G e próxima da superfície da Terra, seu valor é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que durante a queda livre de um corpo, a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Quando falamos em queda livre, estamos desconsiderando a ação da resistência do ar. Tá, 2 corpos em queda livre, uma pena e uma bola de boliche. Se eu tiro a resistência do ar, todo o ar deixa o vácuo, como se fosse no espaço. Apenas a gravidade da Terra atraindo esses corpos. Tanto a pena quanto a bola de boliche, elas vão cair numa mesma velocidade. E essa velocidade, nessa aceleração dela, vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu estou soltando as duas agora. Quando passar 1 segundo, elas vão ter velocidade de 10 metros por segundo. Quando passar 2 segundos, elas vão ter velocidade de 20 metros por segundo. Quando passar 3 segundos, elas vão ter velocidade de 30 metros por segundo. E é isso que quer dizer um movimento uniformemente variado. Vai ter um intervalo de tempo e vai ter uma variação uniforme, constante, da velocidade de um corpo. Tá certo? Então, a aceleração média é isso. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Falamos sobre a velocidade média e a aceleração média. Movimento uniformemente variado, ele está relacionado à velocidade média. Então, não está muito diferente, o significado deles são parecidos. Se vocês compreenderam, espero que vocês tenham compreendido todo o nosso assunto. Se não compreenderam, retoma o vídeo, assiste novamente, faz algumas anotações e responde o nosso exercício no final. Nos vemos na nossa próxima aula.